Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a irmã Lenimar, da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora, também conhecidas como Irmãs de Notre Dame. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a irmã Juliane, eu já estive com vocês em outras oportunidades e nos foi pedido, através de alguém do grupo, que nós partilhássemos com vocês nesse dia sobre o poder da palavra. Então, a gente vai mandar, além do vídeo, os slides junto, para que você, juntamente com a sua família, possa retomar esse tema, possa rezar, possa refletir, enfim, depois partilhar com os seus aí que estão na sua casa, tá bom? Devido à pandemia, então, a gente está impossibilitado, né, de estar presencialmente com vocês, mas através aqui do meio virtual, a gente está junto aí em comunhão com todos vocês. É verdade. Nós estamos aqui na nossa capela, né? Local onde nós nos reunimos como comunidade, de modo especial nesse tempo de pandemia, rezando para que essa situação passe e que nós possamos, né, ser protegidos, abençoados e a humanidade inteira saia dessa com mais entusiasmo e melhor, né? Ser isso. No material que a irmã Juliane mandou para vocês e que ela preparou com muito carinho, inicialmente está proposto que vocês deem uma olhada na palavra, que é a palavra de Deus e que tem poder na nossa vida, que foi enviada por Deus, né, já que Ele não está presencialmente conosco, Ele está através de sua palavra e através de outras formas. Mas a palavra de Deus, ela tem um poder na nossa vida, o poder de nos ajudar nas nossas decisões, poder de nos orientar o que melhor fazer e por onde melhor caminhar, né? Então, inicialmente, propomos esta atividade, esse exercício para vocês. E como sabemos, nós temos vários meios de comunicação, né? Mas a palavra, ela é o que nós mais usamos para nos comunicar no dia a dia. Estamos aqui fazendo isso com vocês, né? Através desse vídeo, usando a palavra para nos comunicar. Então, as palavras, elas podem ser benéficas e trazer muita alegria, muita edificação na vida das pessoas. Mas elas também podem ser muito maléficas e podem prejudicar as pessoas, né? Podem causar tristeza na vida das pessoas. Porque as palavras, elas podem validar o que nós estamos sentindo. A gente às vezes pode até dizer da boca para fora, mas normalmente, quando somos verdadeiros, nós estamos de fato falando aquilo que sentimos, né? Então, quando falamos, quando externalizamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso estado de espírito, nós estamos realmente validando ou dizendo o que pensamos, né? E então, nesse sentido, nós podemos provocar, de fato, alegria ou tristeza na vida das pessoas, né? Assim como as palavras também podem ser manipuladas e podem comunicar apenas o que o outro quer ouvir e não o que nós realmente estamos sentindo dentro de nós mesmos. Nesse sentido, né, nós podemos cuidar o que nós falamos, né, para que nós, de fato, não falemos da boca para fora, uma vez que a pessoa pode estar aguardando uma palavra, né, nossa, e então é importante que o outro perceba o que de fato está sendo dito, né? E não que a verdade seja dita por meias palavras, né? Então, o que eu falo, o que eu penso, né? Como eu me comunico no dia a dia? Eu falo para agradar? Ou eu falo por conveniência? Ou eu apenas não falo, né, me calo, não falo por prudência. É muito importante nesse tempo que nós estamos vivendo, especialmente de pandemia, como as palavras têm poder, né? E às vezes as pessoas que deveriam ter uma palavra que anime, né, que afague o coração, muitas vezes são pessoas que têm as palavras mais rudes de se ouvir, ou mais difíceis de se ouvir, neste tempo de pandemia, né? E também, né, pessoal, como a gente sabe, as minhas palavras, as palavras que eu uso no meu dia a dia, elas têm que me levar a progredir, a ser uma pessoa mais feliz, mais animada, e ela provoca mudanças na minha vida. Ou seja,
Se eu falar palavras positivas, se eu abençoar o meu dia, se eu falar coisas que realmente tragam bênção, essas palavras também elas vão fazendo sentido na minha vida, vão fazendo sentido no meu corpo e essas palavras positivas vão trazendo algo de positivo para o meu dia também. Então, um desafio que a gente faz aí para todos vocês é esse, né? Acorde de manhã e fala, Senhor, muito obrigada, eu sou abençoado, obrigada por esse dia, obrigada pelas pessoas que eu vou conhecer, que eu vou partilhar com elas. E uma coisa que é muito importante também, que a gente traz aqui, é o que eu falo sobre mim, né? O que eu estou falando, que palavras eu uso, gente, para me definir, para falar coisas sobre mim, para falar sobre os meus sonhos, as minhas alegrias. Então, se perguntam e se questionam, se agora a gente fosse fazer uma brincadeira que vocês pudessem fazer uma lista das principais qualidades de vocês e os principais defeitos. A maioria de nós, supostamente, né, a lista dos defeitos seria maior que a das qualidades. Então, vamos repensar o nosso jeito e que palavras nós usamos para nos definir. Se a irmã Lenimar já nos falou, né, aqui, se as palavras têm poder e eu estou utilizando palavras que não são positivas a meu respeito, essas palavras também vão ter um efeito na minha vida e nos acontecimentos da minha vida, não é verdade? As palavras têm poder de dar ânimo para a nossa vida, têm poder de curar. Assim como o pensamento, né? Às vezes a gente nem fala, mas a gente pensa da gente mesmo. Isso também causa o mesmo efeito, né? Mas se eu falo, né? Obrigado, Senhor, por esse dia. Eu penso, né? Obrigado, Senhor, pela luz do sol. Obrigado que eu possa ver. Obrigado porque meu corpo, né? Pode sentir. Então, isso vai trazendo vida para a gente. E nós podemos pensar assim, quantas pessoas passam por nós no nosso dia a dia, né? No nosso trabalho, na nossa família. Agora é um tempo especial da gente estar em casa, né? Trancado em casa com a família. E passa, né? O pai, a mãe, o irmão, seja o vizinho, o avô, né? O sobrinho, a sobrinha, não sei, a sua família. E qual a palavra que você tem para ela, né? Essas pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia, de modo especial na nossa relação de trabalho, de convivência familiar, elas podem ter a palavra que elas precisam para animar o seu dia, né? Elas podem aparecer no nosso caminho desanimadas, né? Para baixo. E as nossas palavras podem ser a luz que elas precisam, né? Elas podem colaborar para que a pessoa desenvolva de novo a sua confiança, a sua certeza de que, nossa, nós vamos sair dessa, ou eu vou resolver esse problema, né? Eu vou conseguir. E com as nossas palavras, as pessoas podem se sentir amadas, podem se sentir valorizadas e respeitadas. Um convite que eu faço para vocês, né? Pensarem rapidinho no cotidiano, né? Nesses encontros com as pessoas. O que as suas palavras dizem para os outros? Quais são as palavras que estão constantemente na sua boca? São palavras de edificação ou são palavras que não trazem benefício, que são maléficas? E é importante, né, pessoal, também uma outra questão, como a gente falou, né, a palavra ela tem poder de positivo e negativo, dependendo como eu a uso. Pensar o que é palavra, que palavras eu uso para me definir, né, quais as palavras que eu uso a respeito de mim mesmo, né, o que eu falo dos outros e também ter presente. As palavras, elas têm uma grande responsabilidade. Né? Elas carregam em si uma grande responsabilidade. Por quê? Porque as palavras definem, discriminam, classificam, conceituam. Então, se eu uso palavras de cunho pejorativo, se eu uso palavras de cunho discriminatório, se eu uso palavras positivas, palavras que animam, palavras que trazem alegria para as pessoas, essa palavra tem uma responsabilidade. Né? Ela tem uma responsabilidade porque ela vai tocar o outro ser humano de uma forma. Né? Assim como eu gosto de ouvir palavras positivas quando eu estou um pouco para baixo, o outro também gosta.
Então, é importante que a gente cuide, porque essa responsabilidade que as palavras têm, são elas que gerem a mudança no mundo. Então, se nós continuarmos a repetir piadinhas, palavras de mau gosto, palavras que você percebe que vai machucar a outra pessoa, um outro grupo humano, então, você que é cristão, que é cristã, você tem que abolir essas palavras do seu vocabulário, né? Porque a gente já está falando desde o início, se as palavras têm poder bom e ruim, a gente tem que eliminar isso que é ruim da nossa vida e tem que começar a utilizar, sim, palavras positivas, palavras que enaltecem o ser humano e que respeitam toda a forma de vida humana. Então, nós cristãos, uma vez que optamos e fizemos a opção radical pela pessoa de Jesus, nós não podemos de forma alguma utilizar palavras que vá destruir a outra pessoa, né? Então, assim, elas têm essa responsabilidade também no sentido das autoridades. As nossas autoridades, as pessoas que usam da palavra para fazer coisas, são gestores, são os nossos colegas de trabalho, ou seja, qualquer outra pessoa. A pessoa que faz uso da palavra, ela tem uma responsabilidade. Por quê? Porque, no caso dos políticos, eles não falam em seu nome apenas, eles falam em nome de outras vozes que não podem falar naquele momento. Então, eles carregam a responsabilidade de outras vozes, né? Nós, na igreja, muitas pessoas são responsáveis por algumas coisas, então elas carregam a responsabilidade de outras vozes. E nós, cada um de nós individualmente também. Você que é pai, que é mãe, você não vai falar uma palavra inapropriada na frente do seu filho, porque ele vai aprender essa palavra, ele vai apreender essa palavra para o seu vocabulário. Então, vamos, irmãos e irmãs, juntos, né? Nós também estamos nessa caminhada, aprendendo que as palavras têm poder e que a gente precisa, todos nós, né, e todas nós, irmos mudando o nosso modo de nos comunicar, para nós nos aproximarmos cada vez mais e nos configurarmos cada vez mais com a pessoa de Jesus. E o que é um dado bastante importante, que a gente sempre geralmente fala, é a questão da cultura do cala-boca. Por que essa nossa dificuldade, às vezes, tão grande de nos expressar, de falar, de fazer uso do poder dessa palavra? Por quê? Porque, de uma certa forma, nós fomos criados nessa cultura do cala-boca, onde eu não fui ensinada, desde pequena, a falar sobre os meus sentimentos, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Então, era sempre isso, cala a boca porque você é criança, cala a boca porque você é mulher, cala a boca porque você é negro, cala a boca porque você é LGBT, cala a boca porque você ainda não sabe, porque você é novo, porque você é velho, já passou. Então, a gente está sempre reproduzindo que outro não tem voz, que quem tem voz é um grupo privilegiado. Então, essa reflexão que a gente quer fazer com vocês aqui é essa, que a gente chama de o perigo da voz única, né? Tem várias autoras que falam sobre isso, né? O perigo da voz única, ou seja, nós não podemos ter uma voz, uma palavra única, né? De pessoas que acham que a palavra delas determina o todo, né? São muitas vozes e todas essas vozes, todas essas palavras de todos esses grupos humanos têm o direito de falar. Falar, ter voz, é ter dignidade. Quando eu sou silenciada, a minha dignidade está sendo retirada, a minha humanidade está sendo retirada. Por quê? Porque nós somos seres humanos e cada ser humano pensa de uma forma diferente, se expressa de uma forma diferente, né? E Jesus sabia fazer isso muito bem. Ele acolhia o estrangeiro, a prostituta, o cobrador de impostos, e ele devolvia a essas pessoas a sua dignidade. Ele permitia que elas falassem, que elas se expressassem, né? É verdade. E neste tempo que estamos nos preparando para a vinda do Espírito Santo, né? É bem importante a gente pensar nisso, que os apóstolos estavam lá, trancados naquela sala, né? E depois que o Espírito Santo veio, eles então saíram, e o poder da palavra deles, então, trouxe muita vida, muita esperança para os demais. Então, nesse sentido, a gente pode pensar, o que me silencia, né? É o medo? É a covardia? Às vezes eu posso ficar em silêncio também por sabedoria, né? Saber que naquele momento, naquele espaço, ou para aquela pessoa, é mais fácil ficar em silêncio do que perder as pérolas, né? Jogar as pérolas para quem não vai acolher bem. Também posso ficar em silêncio pelo cansaço, né?
Às vezes o dia a dia nos cansa e a gente não tem nem ânimo para falar, nem vontade, né, de falar. Verdade. E também a gente pode ficar em silêncio para ouvir. Isso também é um grande favor, um grande benefício, escutar as pessoas, né? A gente está cheio de palavras. Saber ouvir também é um dom muito importante. Mas aqui a gente quer perguntar para vocês, né? O que cala você, né? Você, como a irmã Juliane falou, essa cultura do cala a boca, eu me calo? O que me cala? É o medo? É a covardia? É a sabedoria? É o cansaço? Ou é o saber ouvir? Né? O que meu silêncio me diz? E quando o silêncio nos paralisar e nos tornarmos covardes diante de algo importante que deveríamos dizer e profetizar, peçamos ao Espírito Santo que nos dê a força necessária para profetizarmos como cristãos neste mundo. Amém. Então, pessoal, diante, né, desse tema do poder da palavra, a gente tem, por exemplo, o exemplo do poder da palavra de Maria, através do seu sim, né, do seu faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela acolheu em si a palavra de Deus, acolheu no seu coração e a viveu plenamente, né? Por isso que Maria é conhecida como a discípula perfeita, ou seja, ela acolhe essa palavra poderosa do Pai, internaliza, vive essa palavra com toda a força do seu poder. Jesus, com suas palavras, curou muitas pessoas, né? Os leprosos, as pessoas endemoniadas, ou seja, os demônios escutavam as palavras de Jesus e saíam correndo. As pessoas que eram tocadas pela palavra de Jesus se transformavam, né? Então, o próprio Deus, né, através da palavra de Deus, tudo no mundo foi feito. Então, a palavra que se torna vida, que se torna carne, que se torna humanidade. Então, fica essa reflexão para nós, irmãos e irmãs, todos nós cristãos e cristãs, de nós refletirmos e pensarmos o poder que as nossas palavras têm e de como elas podem edificar e trazer vida nova para outras pessoas. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Foi uma alegria estar com vocês. Espero que esse breve momento que estivemos conversando sobre isso tenha trazido na sua vida um significado. Fiquem com Deus, continue se cuidando e até breve para a gente se encontrar pessoalmente, tá?